I have been an Interbase and Firebird groupie for 20 years. I don't actually do anything, I just talk a lot about it. And today I'm talking about a part that I wish we never had to talk about, which is what happens when your database goes bad. I lost that slide. Okay, let me try again. What I'm talking about today is something that nobody who writes databases ever wants to talk about, which is corrupt databases. You've done all this work, you put everything into it, your life depends on it, and now it won't give you back your data. What do you do then? Okay. O que ela vai falar sobre hoje é alguma coisa que ninguém gosta de falar, que é bancos de dados corrompidos. Você coloca todos os dados lá, etc., seu emprego, sua vida, e aí você perde os dados. Sobre isso. Firebird is no more likely to corrupt your data than any other database. As an open source project, we're a little more open about admitting that it does sometimes happen. So let's launch into what I'm going to try and cover in this talk. I will have take questions at the end. If you have a question that absolutely can't wait, it has to wait anyway. Okay. Ela falou que o Firebird não é mais... Ele pode corromper dados tanto quanto outros bancos de dados. Não é porque é código aberto que isso vai ocorrer mais frequentemente. Aí ela vai estar mostrando a estrutura da palestra e falou que... Sorry, you want to take questions at the end or yeah, at the end? Questions at the end. Ok, perguntas só no final da apresentação. The first thing, from the point of view of a database developer, there are two different types of corruption. They show up differently. To you, they seem like the same thing. But since the solutions are different, I'm going to talk about them separately. Tem dois tipos de corrupção de dados. Então, para o usuário parece a mesma coisa, mas na verdade são motivos diferentes. Então, ela vai falar desses motivos. And the first, for each type of corruption, I'm going to talk first about how you discover it, what the symptoms are, and discovery is very important because corruptions tend to be progressive. So if you recognize the symptoms early, you can keep more of your database from having to be fixed later. A primeira coisa que ela vai falar é como identificar os sintomas da corrupção. É corrupção o termo? Não sei se é de Brasília, se é de... É isso daí, ela vai falar que o importante é identificar os sintomas, porque pode estar acontecendo e você nem está percebendo. Then for each type I'll talk about what could have happened to cause the corruption, and after that what you do to recover, and finally what you can do in your application, in the running of your environment to prevent problems. Ok, aí ela vai falar depois dos sintomas, as causas, o que você pode fazer para recuperar os dados e o que você pode fazer na sua aplicação para prevenir isso, para evitar ou minimizar o problema. The two types of corruption that we see from the inside are logical and physical. Logical corruption means that the data is all there, it's readable, but it doesn't follow the rules that you've set out for the relationship between different records, or the state of data within a particular record.
The one that shows up most often is null data in a field that does not allow null. Ela falou que tem dois tipos de corrupção, é a lógica e a física. A lógica é aquela que os dados de fato estão lá, mas seus relacionamentos lógicos entre eles não estão corretos. Então o primeiro é aquele lá, está marcando como null um determinado campo e na verdade ele não é null. Another type of logical error, nulls in a not null field is an error in a single field. Duplicates in a unique field is an error between records in the same table. So its causes are a little different, and the resolution is a little different, but the effect when you run into it turns out to be pretty much the same. O segundo o primeiro, o null lá é um erro num único campo. O segundo é que aquele campo, na verdade, está duplicado. Então você está enxergando ele duas vezes, uma coisa assim. And the final type of logical error that we see are problems with referential integrity. Referential integrity is the relationship between one table and another, saying that if a record is in this table, there must be a similar record in another table. And that can break in several ways. It should never break, but under some circumstances that can happen, and I will be talking in more detail about how to recognize and prevent that. Okay. Physical corruption is, as I said, it's a distinction that's more important to people who are developing the database management system than people who are developing databases. But Firebird has a fairly complex internal structure that lets us find data and verify that what we're looking at is in fact a valid record for a valid in a table that's defined, and not, say, a piece of an index or some other structural element. When we get an error in the physical database, there often are records that can't be read at all. Sometimes the whole database is completely unavailable. Okay. Too long, okay. Okay, let me try again. Physical corruption is errors in the structure of the database itself, not in the data. Ok. Corrupção física são erros no banco de dados, não nos dados. Our physical structure exists so that we know when we pick up a piece of the database, whether it's a record or an index or internal structure. And if we can't tell what it is, then the whole database can become unreadable. Então, ela falou que aí quando você acessa os dados, você sabe se é um registro, se é qual parte da estrutura do banco de dados aí você pode reconstruir. Now, having said that and made it sound so dangerous, in fact, the first type of physical corruption that you often see turns out not to be a problem at all. It's lost space in the database, space that can't be reused, but has no significance otherwise. Não, o primeiro problema é espaço livre que pode ser reutilizado, mas ele está perdido lá, então ele não é utilizado. Então não é um problema em si, mas... And the second type of physical corruption that's sometimes seen is the wrong page type. We read a page off of disk, and we're expecting it to be a data page, and we read it, and it comes back and it says I'm an index page, for example. O outro é você lê o tipo errado de página. Você lê uma página, acha que são dados, na verdade é uma página de índice. And there's a third type that I didn't list there, which I've seen from several corrupt databases that I've got from people in Brazil, is attempt to read beyond end of file. Attempt to read beyond the end of file. Um terceiro erro que ocorre, um erro físico que ocorre muito no Brasil, que ela recebe perguntas aí, você tenta ler além do tamanho do arquivo. Okay.
The place where you discover logical corruption is when you try to restore a backup. Logical corruption can easily be undetected by your program. Tá. Ela falou que erro lógico o programa muitas vezes não detecta. Então uma das formas de detectar é quando você tenta restaurar o backup. For example, if you have an index that's not supposed to have duplicates, and it does have duplicates, your programs will probably run just fine. You'll get wrong answers, but they're very hard to detect. Tá, o problema de duplicados numa aplicação você nem percebe. The time that you discover that you have a problem is when you're restoring a backup. That's because the GBAC backup actually creates a brand new empty database and stores all of the data again, checking constraints as it does so. Tá. Ela está falando que quando você restaura o backup, ele vai recriar todo o banco de novo, tem todo o esquema que ela falou, e aí ele aparece que está incompatível, tem erro lógico. And here I'm going to jump ahead to the prevention or the prevention stage, which is restore backups regularly, even though you don't expect to use them, just offline, take the backup, restore it, and make sure that works. Because you don't want to have this happen when you've just lost your main copy of your database and all you have is the backup and you can't restore that. Okay. Ela falou que é uma boa prática você de tempo em tempo, mesmo que não precisa, restaurar o backup, mesmo que for offline, para fazer essa espécie de checagem dos erros lógicos. Okay, the causes. One of the causes is, in fact, a difference of opinion between me and my husband. It is his opinion that a good programmer doesn't define a constraint on a database unless he's already verified that the data is consistent with the constraint. Tá, ela falou que ela e o marido têm opiniões diferentes sobre causas de corrupção no banco de dados. So if the database then checks the constraint after it's defined, it's redoing work that the good programmer has already done and penalizing a good programmer. So, my opinion, so if you add a check constraint to a database and don't verify that the data is consistent with it, the next time you reload the data, that check constraint will be working, and the reload will discover that there is data that doesn't validate, and that will stop the restore from working. Sorry. Sure. What happens is you decide that you're pretty sure the data is okay. You add a check clause. Everything runs. There's no problem. You do your backup. You have a disk crash. You lose your main database. You go to restore the database, and the check clause and as it's reloading the data, the check clause is applied, and the backup says, no, sorry, you've got invalid data, I'm not going to restore the database. Tá falando que você tentou tudo, etc, todos os seus check constraints aí, ele passa, aí você vai restaurar o banco de dados, e o banco de dados fala que está inválido, não vai restaurar. Now, what makes this harder to remember is that there are some check constraints that are validated when they're done. So it isn't that every time you have to think, I have to check it. If you put in a unique constraint or a referential constraint, the database does check it, validate that the data is okay. So that it isn't consistent either. Ela falou que existem alguns tipos de verificação que são sempre feitos pelo banco, e nesses casos o banco sempre verifica e ele vai pegar. Na verdade, falando por exemplo que em algum caso o banco também é inconsistente por não fazer sempre a mesma coisa. Another cause of this type of corruption
is a hard crash with force rights off. Firebird doesn't have a write-ahead journal. Gets complicated from here. Uma das causas é quando você tem um hard crash da máquina, um problema de quebra da HD, quando você está com force writes off. Então, o Firebird não está gravando os dados na hora que você manda para ele. We write the database in such a way that it's always consistent on disk. But that depends on the fact that when we say to the operating system, write this to disk, the operating system actually does write it to disk and doesn't just stick it somewhere saying, I'll get around to that later. O Firebird sempre grava os dados de uma forma que eles estejam consistentes no disco, mas isso depende do sistema operacional, realmente gravar os dados no disco, não enfiar eles em outro lugar e dizer assim, eu faço isso aqui quando tiver um tempo para isso. So, if you have a hard crash with force writes off, it may be that some arbitrary parts of what you've done get written to disk and other pieces don't. That's always going to be a problem. Se você tem um crash com o force writes off, você vai ter partes arbitrárias dos seus dados que não terão sido gravadas para o disco. Não tem uma sequência previsível. Alô? Okay, and there are a couple of ways of dealing with logical corruption. The first is to recognize it early. You restore your backups periodically using the -V, which says, tell me what you're doing, and that will tell you what table has errors in it. The log of the backup, the log of the restore will tell you what kind of errors, and then you just go in with whatever tool you're using and find the bad data and fix it and continue from there. So you use the restore to identify the problems, use whatever tool that you're using to fix the database, then go back to the backup again, do the restore again. When that works, you've corrected the problem. Uma das formas de você recuperar a informação é você estar periodicamente fazendo o restore, identificando um problema, fazer o restore usando o parâmetro "-v", que diz a ele para dizer, relatar o que ele está fazendo e onde ele está identificando problemas. Nesse caso, uma vez que você identificar os problemas, você usa a sua ferramenta favorita, podendo usar para ir entrar e corrigir os dados, e aí você faz um novo backup, um novo restore, para tentar identificar outros pontos de erro, e aí você fica repetindo isso até que você tenha conseguido acertar todos os dados. Another piece of good news is that in Firebird 2, Dmitry Yemenov has gone through GBAC and turned a lot of the things that used to be fatal errors into warnings. So the backup, the restore will continue. It will say, I can't restore this record, or I can't restore parts of this table, but it will continue and you'll get most of the database back. So version 2 will be better than earlier versions in handling this sort of problem. Uma coisa que é uma boa notícia sobre a versão 2 é que em modificações feitas no GBAC pelo Dmitry Yemenov, várias coisas que eram erros fatais foram transformadas em warnings. Então ele vai avisar que ele não consegue restaurar esse registro, esse pedaço na tabela, mas ele vai conseguir recuperar a maior parte da tabela, a maior parte do banco, e vai te dizer onde encontrou os problemas. Então você vai ter nesse ponto no Firebird 2 um tratamento melhor do que teve qualquer outra versão anterior. And the final answer, if you've got a backup that won't restore and you really need it, is there's a new commercial product called ID Backup Surgeon, which will allow, it's like an editor for the backup file, and it will allow you to delete bad records from the backup. It's far from free, but when you don't have a choice, when the only choice is giving up and re-entering all the data from scratch, ID Backup Surgeon is going to look pretty good.
Outra solução que vocês vão ter também é um produto comercial, que é o IB Backup Surgeon, que basicamente é como se fosse um editor para o arquivo de backup e vai permitir que você possa editar o arquivo de backup, remover os arquivos, as partes com problemas. E ele está longe de ser de graça, mas no momento em que a única opção que você tem é perder todos os seus dados e entrar tudo de volta na mão, pode ser uma solução interessante. And this slide recaps the 2 points. Use forced writes or reliable power, or an uninterruptible power source, so that your databases don't crash hard. And the second is, when you're adding constraints, validate the data first. Don't count on the fact that the existence of the constraint means that the data conforms to it. Na prevenção de corrupção lógica, a primeira sugestão é você usar primeiro o force writes on e utilizar algum tipo de no-break para garantir que você não vai ter o hard crash e validar os seus dados antes de adicionar os constraints, ou seja, não contar com o fato de que existem os constraints e que isso garante que os dados que você tinha vão estar de acordo com eles. Okay, physical corruption does show up as you're running it. It's not something that shows up during a restore. If you can back up your database, then it's physically intact. The first place that you typically find is you're looking at the Firebird log to see what's going on or what has gone on, and you'll find errors. Os erros físicos, eles acontecem, mas eles são identificáveis. Você consegue fazer backup do seu banco de dados, eles estão ok. E a primeira forma de você identificá-los, você olhando no log para ver o que está acontecendo, você encontra expressões dizendo que ele esperava encontrar uma coisa e encontrou outra. I mentioned earlier the three, actually now that I've thought about it, 4 typical errors are the wrong page type. It expected to find a data page, it found an index page. It expected to find an index page, it found a data page. Orphan pages and orphan back versions, which are in the case of back versions, pieces of data or pages that aren't part of any structure in the database. And there are a whole variety of index errors, whether it's missing pieces or doubled pieces. And in order to determine what the problem is and therefore how you can most likely fix it, you need to have gone through the log or noticed the program errors and determined what kind of error it was. Ok, esses que falaram são ali os tipos mais comuns, na verdade 3, são 4, você pode ter as variações de esperar uma página de dados, contra uma página de índice, esperar uma página de índice, contra uma página de dados. Você tem páginas órfãos que não estão fazendo parte de uma estrutura no banco de dados e toda uma variedade de erros de índice. E a forma de você identificar isso é você passar pelo log e ver tudo que tem registrado e tentar identificar erros de programa que estão aparecendo em função disso. And the final item here, you only see a physical error in the database if you try to read the pages that contain the error. Lots of databases contain much information that's archival that you don't ordinarily look at. The absolute standard of knowing that your database is physically intact is that the backup succeeds. If a backup can read everything in the database and report it back, then your database is physically intact. Okay. Muitas vezes você pode ter páginas com erros no banco de dados, mas que não estão sendo utilizados, você pode não ter percepção disso.
O padrão para detectar que seu banco está ok é se você consegue fazer o backup. Se o backup dá certo, o restore dá certo, na verdade você tem uma estrutura ok. Fora isso, você pode ter páginas com problemas. Muitos bancos de dados têm páginas que são de archiving do banco que não são utilizadas, que podem estar com erro que você não está percebendo. There are only two causes that I know of for hard crashes, for physical corruption rather, and it's my infamous hard crash with forced writes off is one of them. And when I say a hard crash, I mean a disk crash, or somebody stumbles over the power cord, or the power goes out and the system goes down without a chance to write out the data that it has in its cache. Há apenas duas causas básicas para a corrupção física. Uma delas é o informe hard crash, uma falha de disco, ou alguém que tropeça no cabo de força e a máquina desliga sem dar qualquer chance de gravar os dados. The other cause is bugs in Firebird. There shouldn't be any. There isn't any software that doesn't have bugs. The physical integrity of the database is entirely the responsibility of the database software. You should not be able to cause any of these problems with anything you do with your client. So either if the power hasn't failed and you have physical corruption, then probably it is a bug in Firebird and we need to know about it. A outra causa são bugs no Firebird, que não deveriam haver, mas não é um software que não tenha. Nesse caso, toda a responsabilidade de manutenção dos dados é sempre do banco de dados. Vocês não deveriam poder causar esse problema com a sua aplicação ou alguma coisa que seu cliente faça. E nesse caso, essa informação que há um problema ou problema que precisa ser reportada, procurar o problema. And I suggest that you send, if you see these problems, send a message to the support list first, because some of them are fairly well known and the people on the development list tend to be a little short, rude, if you send in the 73rd copy of a report of a particular bug. Ela sugere que você mandem um reporte para a lista de suporte, porque alguns dos bugs são realmente conhecidos e as pessoas que estão na lista já apareceram, já encontraram aquilo e vão poder mostrar o caminho mais curto para recuperar essa informação se você estiver mandando a 73ª cópia de um relatório de bug. But do report it because those are important bugs. We try to get them fixed as quickly as possible, but we can't fix what we don't know about. Por favor, reportem os problemas, porque é importante ter essa informação e nós não temos como consertar os problemas se os problemas não forem reportados. Okay, there are some kinds of hard errors that you can recover from yourself. A fairly common one that's associated with sometimes with hard crashes, after a hard crash. It used to be associated with a problem in interface where you sometimes got two servers running on the same database. We fixed that in Firebird, but those of you who are still using earlier versions of interface, it was a problem with interface 5.6 in particular. You see the wrong page type. That's when the database engine has asked to read a page, thinking that it's going to get one kind of page, it gets a different kind of page. Frequently, and the numbers are important, you see something that's expected 7, found 5. Alguns tipos de erros físicos vocês podem conseguir recuperar por conta própria. Esses erros geralmente estão associados ao hard crashes e no passado também estiveram associados a problemas no interface, principalmente quando você tinha mais de um servidor interface acessando um mesmo database. E basicamente quando ele quer ler um tipo de página e na hora que lê recebe um tipo que não é o que ele esperava, e nesse ponto os números
são importantes, como diz, expected 7 found 5, ou seja, eu esperava o 7 porque isso veio uma parte do tipo 5. This is kind of sorry. I've been using the software, working on the software so long that 7 it's intuitive to me that a 7 is an index page and a 5 is a data page. What this error means is that it was looking for something from an index, it found something that's actually data. That may sound, it is bad, but what it means is that you can still read the data as long as you're not trying to use the index. That means that you can use a backup. You can use GBAC on the database and it will get all of the data, and GBAC doesn't copy the contents of the index, it recreates the index afterward. So if one of the pages that should be part of an index turns out to be a data page, you can use GBAC, restore, and your database will be whole again. Ela disse que no tipo 7 é uma página. 7 is an index page or a data page? 7 is an index page, can't you tell? There's something about a 7 that just says index. Então, se você estava esperando para uma página de se veio uma página de dados, na verdade o programa consegue ainda ler todos os seus dados. Se você tem esse problema, você pode fazer um backup, o GBAC vai conseguir ler todos os seus dados, vai fazer o backup e na volta ele vai recriar o índice. Então o índice que estava corrompido vai ser criado novamente e você não vai ter mais problema. Other errors that you will see, particularly if you run validate on your database, are orphan pages, orphan back versions. Those are the result of a crash. Even with force writes on, you can sometimes get these. If you have a crash, well, the system is trying to allocate a free page. It's taken out of the free list, but it hasn't been used by anything. It's not a problem, it's just wasted space. Outro problema, se você encontrar páginas órfãs ou orphan back pages, provavelmente resultado de um crash, mesmo com force writes on, no momento em que o sistema já tinha alocado uma página, ele tinha tirado a página da lista de páginas livres, mas a página ainda não tinha sido usada para nada e houve o crash nesse momento e a página fica perdida no limbo. The other error that I unfortunately forgot to put on this slide is attempt to read after the end of file. That again is a symptom of having had a crash with force writes off. The database is picking up pieces of its structure. It expected to find a piece, but that piece never got written at all. This tends to be a Windows problem. Windows does a lot of caching if you don't ask it for forced writes. O problema de você estar tentando ler além do final do arquivo é normalmente o resultado de um crash com force writes off. Geralmente acontece por conta por causa do Windows, que faz muito cache e não conseguiu gravar a página antes do problema. O banco não tem essa noção, ele está procurando as peças e num momento ele vai procurar uma que nunca foi escrita para o disco. In that case, there are some database internal specialists. I'm one, and there are some people in Russia who can recover the database. But if you attempt to read beyond the end of file, you usually can't read the database at all. You should get to the support list and see if you can find somebody to help, because that is a particularly bad corruption. Esse tipo de corrupção de dados é particularmente ruim, porque geralmente você não consegue ler de forma alguma os dados. Existem alguns poucos especialistas que conseguem ler isso, a ANA é uma, e tem algumas pessoas na Rússia. E se vocês tiverem esse problema, a melhor coisa é ir o mais rápido possível para a lista e ver se encontra alguém que pode ajudar. For other types of physical corruption, where you can open the database, the usual procedure is to do a metadata backup. There are lots of tools that will let you extract the metadata from an existing database, create a new database, and then use one of the tools to
pump the data, copy it a table at a time, and that will usually allow you to recover all but a few records. Nesses casos, quando você consegue ler o banco de dados, a melhor coisa a fazer é fazer uma extração dos metadados, usar isso para criar um banco novo e usar uma das ferramentas que estão disponíveis para você fazer a movimentação de dados de um banco para o outro, então você consegue ler, em maior parte dos casos, a maior parte dos dados e ter isso num banco novo sem problemas. I think I've said this once or twice before. To avoid physical corruption, you should turn on forced writes or have an uninterruptible power source to reduce the number of times that the database engine crashes hard without being able to write out its changes. Ela acredita que já disse isso algumas vezes, mas para evitar danos físicos, sempre deixar o force writes on e ter um no break para garantir que você não vai ficar sem energia. This is particularly a problem on Windows. The Linux file system cache writes out changes as it goes along when it has free time. The Windows file system cache tries to avoid writes until you close the file. Esse é um problema especialmente para o Windows, porque o cache de arquivos do Linux vai escrevendo os dados à medida que o tempo está disponível e o Windows tenta atrasar a escrita até que o arquivo esteja fechado. In Firebird 1.5 and even more in Firebird 2, we have identified ways of getting the Windows system to write out its file system cache at regular intervals. That will reduce the impact of crashes on Windows. No Firebird 1, 1.5 e no 2 foram colocadas maneiras de forçar o Windows a gravar as informações de uma forma mais consistente no tempo, e isso vai reduzir o efeito desses tipos de crash. Special tutorial subject, slightly off subject. You will sometimes find in the log or in your programs this error that is specifically internal GDS error, can't continue after bug check. We hear a lot from people on the support list saying, well, I got this error, what does it mean? What it means is that you had some other error that may have corrupted the internal structures of the database, and the database isn't going to do anything else until that's corrected. Essa é uma mensagem de erro que aparece, às vezes as pessoas escrevem perguntando o que significa. Na verdade, o que significa é que houve um outro erro que deve ter corrompido a estrutura interna do database, e que o database não vai fazer mais nada até que esse problema seja resolvido. What Jim said to me is, are you going to explain what this means? Internal means that it's an error that was discovered inside the engine. It doesn't have anything to do with bad syntax or bad calling sequence or anything else that you did in your program. It's an error inside the engine. O que o Jim tinha perguntado para explicar o que significava, e basicamente um internal GDS error é um erro que aconteceu dentro do engine do Firebird e que em princípio não tem nada a ver com o que você fez na sua aplicação, nem de sintaxe, nem da forma como foram as chamadas, um erro dentro do próprio engine. The GDS part means this is a very old error. We had a hard time naming the company when we first started in 1984. We had all kinds of great names, and the lawyer said they were no good. So we eventually called the company Groton Database Systems, and that's the GDS, Groton Database Systems. It means this error the error message was written into the code prior to 1986. O GDS significa que é um erro muito antigo. Na verdade, quando eles formaram a companhia, eles escolheram vários nomes bons, mas os advogados disseram que não eram bons, e então finalmente eles deram o nome de Groton Data Systems.
a companhia, o que significa o GDS. Isso significa que essa mensagem foi inclusa antes de 1986. The second part, can't continue after bug check, means that after there has already been a bug check, a bug, we were checking for a particular bug, an error, then, and we found it, we think there may be something wrong, there may be something that if we tried to write out our buffers and close down nicely, we would corrupt the database. So we're not going to do anything else, we can't continue after the previous error. Okay. A segunda parte diz que continue after the bug check significa que já houve uma verificação por um problema, foi identificado que houve um problema e que se tentarmos gravar os dados, agora a gente pode estar corrompendo o database, dessa forma nada mais vai ser feito e vai ser interrompido naquele ponto. There's one, not all programmers, and I am guilty of this myself, not all programmers are really ambitious and want to write new error messages. So there are some cases where the previous error wasn't anything very important, but it's just inconvenient to produce a good error at that point, so they made that a bug check too. Okay. Muitos programadores não têm a opção de escrever mensagens de erro, é o caso dela. Muitas vezes simplesmente era um erro que não era um erro significativo na época, que não valeu, achou que não valia a pena escrever uma mensagem mais elucidativa e acabou virando um bug check. The error used to be, I'm going to say it, GDS, oh shit, can't get here. O erro costumava ser GDS, merda, não consigo chegar até aqui. However, that doesn't help us diagnose the error. If you get this error, you write into the support list and you say, what does this mean? Help, help. We're going to say we can't tell you because you have to go back into the log and find out the error before that is actually going to tell us what we ran into that we couldn't deal with. Ok, se você pegar só essa mensagem de erro e colocar na lista, eles não vão poder ajudar, porque na verdade você precisa entrar no log e ver qual foi o erro que aconteceu antes disso, porque esse foi o erro que causou o seu problema. The summary. Use forced writes or an uninterruptible power source. Validate data before any constraints. Use forced writes. It's important. The UPS will help, but forced writes is better. Upgrade to Firebird 1.5. It has better error checking, lots of bug fixes. Firebird 2, as it becomes available, will be even better, and it will, and both of them are more graceful about allowing you to recover from errors. And finally, use forced writes. It's important. Ok, então, resumindo o conteúdo, né? Usar sempre forced writes. O no break. Validar os dados antes de adicionar os constraints. Usar forced writes é importante. O no break ajuda, mas forced writes são mais importantes. Fazer upgrade para o Firebird 1.5. Ele, tanto como ele como o 2.0, além de tratarem melhor isso, são mais graciosos em deixar vocês recuperar os problemas. E não esquecer de usar forced writes e no break. I thought I was fairly clear. Does anyone have any questions? Ignoring all types of constraints. Então, a primeira parte sobre instalar o backup sem forçar os constraints de integridade inicial, na versão 2 vai ser possível o Gback vai fazer isso, e na segunda parte você tem um problema para validar seu banco, então não tem problemas no armazenamento para isso. And one more thing, this is an open source project, so the GBAC that's part of V2, the sources are available, you can build it now, and working together we can probably turn that into a GBAC that will restore a version 1.5 database. So it's not like I'm here from
a commercial company saying, yeah, in 2.5 years we'll be able to fix your problem. The fix is there now. It's not currently productized for 1.5, but the code's written and it can be made to work. Como esse é um projeto de código aberto, o código-fonte para o JBack da versão 2, que já está disponível hoje, ele não é hoje não está transformado em produto, vamos dizer assim, para a versão 1.5, mas trabalhando juntos é possível pegar essa versão e fazer com que ele venha funcionar com a versão 1.5. Não é como se fosse um produto de uma companhia comercial, que ela está chegando aqui e falando, não, em 2 anos essa versão pode fazer isso, né? Os códigos da solução já estão disponíveis hoje. Eu queria saber se o novo utilitário de backup do Firebird 2 tem a mesma capacidade, através do backup de restore, de assegurar a saúde do banco, como o JBack tem tido nesses últimos anos quando eu tenho usado ele. You want to know if using the new backup tool for Firebird 2 and back, you have the same capability of ensuring the database health that you have today with JBack. NBAC, no. NBAC is faster. It has it allows incremental backups, but it's saving physical page changes, not the logical content of the database. So GBAC is the validation of the structure, and MBAC will not. MBAC does not. Não, o runback ele é mais rápido de fazer backups incrementais, mas o que ele está gravando são as páginas físicas, mudanças em páginas físicas do banco, enquanto o GBack faz a validação e consistência dos dados lógicos do banco. Então, não conserva nenhuma proposta. Pessoal aí de cima pedindo para desligar esses holofotes aí da frente, que está bem na cara do pessoal aqui de trás. Isso, valeu. Congratulations for your job. I would like to know what OS is better to use with Firebird, Windows 2000 or Linux? Espera aí um pouquinho que o pessoal não entendeu o que ele perguntou. Tradutor, por favor, traduz a pergunta dele. Por português. Ele perguntou qual o sistema operacional melhor para rodar o Firebird Windows 2000 ou Linux. Ok, bom. The choice of an operating system for development, for creating applications, depends on what you like for application development environment. And there are people who feel strongly about ones that are available only on specific systems. On the other hand, for production application, unless there was some compelling institutional reason, I'd use Linux. Para a parte de desenvolvimento, teste, assim, é mais fácil você usar o Windows, mas para o ambiente de produção, a não ser que exista alguma razão que seja mandatória, alguma coisa corporativa, por exemplo, eu recomendaria Linux. Eu gostaria de saber como fazer a checagem dos constraints que ela falou para Forced Writes On, depois de checar os constraints, Forced On, né? Como fazer a checagem dos constraints a nível de aplicativo, se é possível. Viu? O que ele quer saber, na verdade, quando ela disse para fazer a checagem dos dados antes de criar as constraints, o que ela quer dizer com isso? É isso aí que ele quer falar.
Again, I'll tell you how I do it. Go in with ISQL and I say, something, for if I want to make sure that there isn't a field whose value is false, or if everything has to be either T or F, I do a search, select whatever from, select primary key from table where field not equal true and field not equal true and field not equal false. No, we don't have. There may very well be. There are probably a dozen different administration and development tools for Firebird, and I'm sure that some of the very clever people who created them have put in stuff for testing constraints. Me, I'm an engine person. I use ISQL and QLI. Basicamente, se ela tem uma tabela com um campo que só pode ser verdadeiro ou falso, ela faz uma pesquisa para ver se tem algum campo na tabela que esteja com valor que não é verdadeiro ou falso. Existem dúzias de ferramentas hoje para trabalhar com Firebird. Ela tem certeza que algumas das pessoas que fizeram essas ferramentas acrescentaram funções de validação de dados, mas ela pessoalmente não sabe, e ela usa o ISQL basicamente. As poucas vezes que nós experimentamos opção de dados em Firebird foi envolvendo tabelas justamente tabelas que tinham o campo bilog, tipo texto. Queria saber se há alguma correlação, alguma fragilidade nesse tipo de campo contra a corrupção. So the few times that they experienced database corruption, it was in cases in which they were using blob subtype text, and they wanted to know if there is any particular weakness related to using this kind of data. I don't think it's related to the subtype, but there have been a couple of problems that resulted in blobs that were allocated in two different places. That was a Firebird 1 problem that I know that we corrected some of, but that it is an area where here's where I'm going to drive my translator nuts. If you end up with two different records pointing at the same blob, and one of them gets deleted, the blob gets deleted, and then the other record is pointing at a blob that isn't there anymore. Okay. Ela diz que o problema não é especificamente ligado a um subtipo. Houve um problema no Firebird 1 em relação ao campus blob. Basicamente, você chegava a uma situação onde você tinha dois registros apontando para o mesmo blob, e aí, se um dos registros fosse deletado, o blob era deletado, e aí você acabava tendo um registro que apontava para lugar nenhum. Esse problema foi corrigido. As I said, I know of a couple of problems that we found in various versions of Firebird 1. If you know of a problem like that, let us know about it, and we'll try and find it and fix it. And it's quite possible that in doing something else, we've introduced a new bug in that area. Ok, sabemos que era um bug na versão 1, se você tem outros casos que estão acontecendo agora, vamos ver os casos quais são, que é sempre possível que fazendo alguma outra coisa, tenhamos criado um novo bug. Eu sei que no Interbase, nas novas versões do Interbase, nós temos ferramentas que auxiliam a visualizar quais comandos estão sendo executados no banco, inclusive cancelar consultas e coisas desse gênero. Que recursos nesse nível o Firebird 2 ou qualquer outra versão futura terá para auxiliar o codificador de sistemas, a pessoa que está ali na bancada desenvolvendo ou monitorando a utilização de sistemas? He said that he knows that in newer versions of Interbase you have tools that allow you to see what processes are running inside the database.
and even allowing you to interact with the processes. And I want to know what kind of resources you might find in future Firebird releases for this kind of support. I guess the easy answer is I don't know. It's not, we're aware of the need for that. We've looked at the interface implementation, and probably in a version after version 2, we'll have something that emulates that. On the other hand, we've got some pretty good designers of our own, and in the course of fighting, and that's what we do when we're figuring out how to do new design, is to fight with each other a lot. We may come up with a different mechanism that provides the same kind of support. We have an inclination toward following the Interbase model because we recognize that people who are familiar with Interbase will be more interested in Firebird if we're more like them. A resposta fácil é dizer que não sabe, mas provavelmente para versões após a 2 teremos alguma coisa nesse sentido. Poderia ser uma emulação do que é feito hoje pelo Interbase, seguir esse caminho feito pelo Interbase. Ou, por outro lado, há vários designers que trabalham, capacitados trabalhando no Firebird, que podem chegar a uma solução mais interessante do que a do Interbase, como fazer esse tipo de coisa. Mas a inclinação seria por seguir o caminho do Interbase, porque há uma percepção de que, para pessoas que trabalham com Interbase e Firebird, seria mais interessante se mantendo mais semelhante ao Interbase. Acompanhando a lista de desenvolvimento, eu vi que foi descoberta uma característica do hardware, ou na verdade no nível bem baixo, em que, independente de forced writes estar on ou não, ou do careful write do Firebird, ainda assim o hardware pode não honrar a ordem da escrita. Como que isso evoluiu alguma coisa no estudo disso? Ou a gente tem que contar com a sorte ainda? He said that following the discussion list, we saw that even when you're using force right sound, you can run into situations where that request for writing the data out to disk is not being honored. And if there has been any evolution in making this more force and getting written more complex, or do we still have to rely on that? I am aware of a couple of cases where there were force writes on and pages were apparently not written. And we suspect but don't know that there is a hardware or a cache that's maintained by the disk itself rather than by the operating system. And we may be having trouble there to prevent. The easy solution for that is to have backup power so that the disk is not cut off before it can empty its cache. There may be, it's not me, there are other people who are looking at the specifications for that from in the various operating systems. Where there is a control, we will push the writes to disk completely, and if there isn't a control, then we're going to have to say, you need to have backup power. Bom, tem informação de alguns casos onde havia force right sound e algumas partes não foram gravadas. Suspeitam, mas não tem informação exata de que isso seja ligado ao fato de existir um cache no hardware, um cache no disco, e que não pode ser gravado por uma retenção de energia. Nesses casos, obviamente a solução seria ter o no break para você garantir que o disco tem tempo de esvaziar o seu próprio cache, mas existem pessoas investigando a questão e sendo possível, onde estiver disponível, vamos dizer assim, um controle que consiga forçar o disco a gravar, forçarão o disco a gravar, mas isso é uma coisa ainda muito
Bom, pessoal, vamos fazer só mais 2 perguntas, está acabando o tempo, depois a gente tem o coffee break. Quem quiser perguntar alguma coisa para eles diretamente lá fora, fica à vontade, tá? Então, essa e mais 2. Eu queria perguntar o seguinte, que ela enfatiza bastante a respeito do Force Rights 1, e eu queria saber se existe alguma situação, já que o Force Rights 1 é tão nocivo assim a integridade do banco, existe alguma situação que o Force Rights Off compensa estar usando ele no break, ou que seja, aumenta bastante a velocidade do banco, assim, se tem vantagem de estar usando. He asked us if force rights off is so harmful that it was so stressed that you should have force rights on. Is there any situation where with a no break and a generator, it's interesting to have force rights off? Will it make a substantial difference in database performance? Yes, force rights off is faster. And generally speaking, on POSIX-based systems, we have very few problems. We have had very few problems with crashes causing corruption with force rights off on POSIX systems. This is pretty much a Windows problem. Sim, há uma diferença de velocidade, é mais rápido você trabalhar com force rights off. E tem havido muito pouco problema de perda de informação quando você tem um crash em sistemas POSIX. Principalmente um problema do Windows, essa perda de dados. Eu tenho trabalhado com um banco orientado a objeto e gostaria de saber se existe alguma possibilidade, algum projeto de converter ou algum projeto paralelo do Firebird para orientação a objeto. He says he's been working with database oriented databases, and he wants to know if there is any project or any parallel project to add project orientation. I know of 3 or 4 academic projects that are working on that. I haven't heard any results, nor do I know what version of what object-oriented database they're talking about, whether they're talking about storing, describing tables in an object way so that you can have table inheritance, or whether they're talking about persistent objects. So there are, I'm trying to say, there should be a place on IB Phoenix that for those projects to where those projects are registered, but I'm not sure I actually have got that done yet. Ela diz que sabe que existem alguns projetos acadêmicos, mas não tem noção de qual versão do banco está sendo usada ou se está sendo feita uma modificação para deixar você enxergar tabelas como objetos, poder ter herança em tabelas, ou se é somente trabalho de persistência de objetos no banco. Mas deve haver um lugar no site do IB Phoenix que lista esses projetos, mas ela não tem certeza se ela já colocou lá os projetos.